eu começar aqui, porque o Cruzeiro oficializou parte da pré-temporada nos Estados Unidos. O Cruzeiro vai jogar com o São Paulo, dia 15 de janeiro, e com o Atlético Mineiro, no dia 18 de janeiro. Ambos os jogos no estádio do Orlando. O Cruzeiro vai ficar na Flórida. O Cruzeiro fez essa parceria, então terá um monte de ativação. Vamos acompanhar em loco esta parte da pré-temporada de 2025. O Cruzeiro postou até por um 2025 de excelência. O Cruzeiro iniciará a sua próxima pré-temporada nos Estados Unidos e a Samuca TV vai acompanhar de perto todo este trabalho, mas até lá tem muita coisa para a gente fazer para que o Cruzeiro possa ainda cumprir o objetivo que é estar na Copa Libertadores em 2025. Se quiser alguma coisa no Campeonato Brasileiro, que está cada vez mais difícil, tem que vencer sábado. O desesperado Atlético Paranaense, o jogo na Liga Arena, em Curitiba. Agora, se ainda quiser pela Sul-Americana, tem que eliminar o Lanús na semana que vem, no dia 30, estádio La Fortaleza em Lanús, é onde vamos acompanhar este duelo de semifinal. Empate leva a decisão para os pênaltis. No tempo normal, o Cruzeiro vai precisar de uma vitória simples para ficar com a classificação. Hoje teve a reapresentação na Toca, jogadores trabalhando, começando a preparação para esse jogo de sábado. E vamos ver o que fará o técnico Fernando Diniz. Ele que pode ter o Japa novamente à disposição. O Japa está treinando com bola já desde os últimos dias. Todos os outros jogadores, os que atuaram, fizeram um trabalho de recuperação. O restante foi a campo para um treinamento técnico. E o Lautaro Dias, ele tem chance de jogar na semana que vem. Para sábado eu não sei. Como é viagem emendada, não sei se ele vai com a delegação para Curitiba, se vai ter alguma condição de ficar no banco, mas o fato é que o Lautaro Dias tem chance, principalmente, de ser opção para a semana que vem, o duelo diante da equipe do Lanús. O Cruzeiro tem pouquíssimas opções no ataque. Ontem até tinha o Rafa Silva, que não chegou a ser acionado, e ele vai ganhar mais tempo aí também para se preparar, pensando nesta sequência do Cruzeiro. Nesta sexta, o Cruzeiro treina, depois viaja. Vamos ver quem vai estar com a delegação em Curitiba para este compromisso diante do Atlético Paranaense. Que muitas classificações elas vieram fora de casa. O Diniz viveu isso no título da Libertadores. Ele empatou com o Inter no Maracanã, classificou no Beira-Rio. Claro que assim, não é uma fórmula que aconteceu o Olímpia também, né? Também, mas havia vencido no Maracanã, já o Olímpia, né? É que agora não venceu no Mineirão. Vai ter de vencer ele na Fortaleza. Vocês lembram, o Eugênio certamente sabe o nome do estádio lá, como que é o estádio do Lanús? Onde que... La Fortaleza. Caldeirãozito? O nome oficial do estádio é Estádio Ciudad de Lanús. Isso. Mas é conhecido como La Fortaleza. É um estádio até grande, relativamente grande, mas é um estádio de bairro, né? Um clube de bairro. E o Lanús se orgulha muito disso, né, Eugênio? A gente fala às vezes de clube de bairro no Brasil, seria alguma coisa jocosa. O Lanús não. Se considera o maior clube de bairro do mundo. A comunidade se orgulha muito do estádio, do clube. Não é uma coisa jocosa falar que é um clube de bairro. O Lanús se considera assim. É isso. E tem um jogador no Lanús que o futebol brasileiro cochilou e não o reaproveitou. Ele estava ano passado no Coritiba, fez um bom campeonato. O Coritiba foi rebaixado, é verdade, ele não foi o culpado disso, muito pelo contrário, mas ele acabou indo para o Lanús, voltando para o Lanús, onde já tinha jogado. O Marcelino Moreno é muito bom jogador mesmo. E, mais uma vez, ontem foi o condutor do Lanús. É verdade, ele queria voltar para o clube, tinha uma coisa muito pessoal dele, mas poderia ter sido aproveitado no Brasil se alguém chegasse junto ali, fizesse uma boa proposta. Mas, de repente, o mercado brasileiro não entendeu a importância que ele poderia representar para algum clube aqui. Talvez não os principais clubes, mas clubes de médio porte da Série A teriam um bom aproveitamento com ele. É bom jogador. Eu vou agora um pouco para o lado de vocês, do Eugênio e do professor Celso, mostrando que eu não sou um cara radical, e vou dizer que se não ganhou no Mineirão, vai ser mais difícil ganhar lá em La Fortaleza. Por quê? Agora não entendi. A força do fator casa, eu tô com você, Eugênio. Lembrar que o Grêmio foi campeão da Libertadores jogando lá. Então não é impossível. Empatou a primeira em casa, o técnico era o Jorge Almirón. Não ganhou, o Grêmio ganhou 1-0. Ganhou 1-0 no final do jogo. Ah, sim, mas a grande vitória foi lá. Ah, sim.
em La Fortaleza. Lá, sim, lá foi um grande jogo. Fernandinho fez gol lá. É isso aí. E Luan jogou vôlei? Luan fez um golaço lá. Ô, Abel, só uma percepção rápida nossa aqui, até para vocês comentarem também. A relação time-torcida, né? Nesse momento não existe, porque foram vaias fortes no intervalo, mas principalmente, claro, no final do jogo, né? A torcida encheu o estádio, 57 mil pessoas. A festa no início do jogo foi linda, mas aí 2 momentos em que, não vou falar torcida, tá? Para não responsabilizar o torcedor, mas que os sinalizadores prejudicaram o Cruzeiro. Tem aquele ambiente, aquela pressão, aí sinalizador. A partida demora quase 10 minutos para começar. Quando começa, já está o ambiente morto. E aí o time também não joga o suficiente para reacender a torcida. E depois, quando o Caio Jorge faz o gol e a torcida esquenta, novamente sinalizadores. E aí o jogo volta a esfriar, já. Pois é, eu acho que esse é um aspecto determinante do jogo de ontem, porque a gente que acompanhou o jogo do Galo no dia anterior falou, cara, esse clima aqui do estádio pode fazer o que fez com o Galo num dia antes, né? Ou seja, fazer com que o Cruzeiro comece pressionando e aí, ao contrário do que aconteceu na Arena MRV, no Mineirão, o jogo atrasa por 15 minutos, então todo aquele clima, toda aquela festa já baixa um pouco, e os jogadores que estavam pilhados e que entraram pilhados, isso são relatos que a gente ouviu, inclusive, de gente que estava no vestiário, né? Relato que os jogadores estavam pilhados, sobem com aquela gana e aí ficam 15 minutos esperando em campo. Então, o jogo não começou da maneira que se imaginava que começaria, e nos únicos 15 minutos, depois dos únicos 15 minutos em que o Cruzeiro de fato foi melhor, né? Com a substituição feita, com o Matheus Vital fazendo o gol, que você imaginava, agora vai vir 2, vai vir 3, os sinalizadores acabaram interrompendo a partida. Então não é demonizar ali a questão dos sinalizadores, acho que a gente precisa discutir isso de uma maneira mais ampla, até porque a gente elogiou muito a festa na Arena MRV, mas sim, é fato que ontem no Mineirão a fumaça que interrompeu a partida, atrasou primeiro e depois interrompeu a partida, prejudicou demais o time do Cruzeiro. E também é um fato, né, Abel, que o Diniz ainda não conseguiu implantar o dinizismo aqui no Cruzeiro. Ainda não, viu, Abel? O que a gente comentava aqui, eu vou tocar a bola direto para o Rafael Prates, que foi o cara que mostrou mais indignação aqui nesse estúdio quando foi demitido o técnico anterior, o Seabra. Assim, Abel, falar hoje, obviamente, fica muito oportunista, né? Depois de um empate, que o time não vai bem, o próprio Diniz reconheceu que o Cruzeiro ontem não foi bem, ele até assumiu uma responsabilidade disso. Isso é muito de treinador, né? Para, entre aspas, blindar o elenco, blindar o grupo de jogadores. Agora, foi uma opção da diretoria. Na primeira oscilação de um treinador que fazia um trabalho muito interessante, muito decente, quando o time ali titubeou, alguns resultados não apareceram, a diretoria optou por trocar o técnico. Acho que a partir do momento que ela optou por trocar o treinador, ela tende a abraçar esse treinador atual. Não pode também, depois de 5 jogos sem vitória, olha, a gente errou e vai fazer o quê? Voltar outro técnico agora? Numa reta final do Sul-Americana, com o time brigando por vaga Libertadores também via Campeonato Brasileiro. Mas que o time não está bem, não está bem. Nesse momento, o time regrediu. Isso pode mudar, a classificação poderá vir no La Fortaleza contra o Lanús, mas nesse momento, numa comparação do que o Cruzeiro apresentou com o Seabra, do que apresenta na era Fernando Diniz, o time apresenta um futebol pior. E o Diniz reconhece que até agora o trabalho não andou. Pode começar a andar a partir da próxima semana, sabe-se lá. Alguém chamou? Eu aqui. Aqui, Abel. Diga, Dona. Não, só para pegar carona nisso que o Prat está falando, eu concordo muito. Depois daquele áudio vazado, ainda com o Seabra no comando do Cruzeiro, ficou muito nítido que essa direção queria uma grife. E ficou muito nítido que na primeira oscilação a pressão seria muito grande para uma saída do Seabra, e acho que está muito claro que foi um movimento errado. O Cruzeiro jogava melhor com o Seabra, inclusive na Copa Sul-Americana. Oscilou, até porque investiu nessa temporada e contratou jogadores importantes, como por exemplo o Matheus Henrique, mas é um time que tem problemas ainda no seu elenco. O Cruzeiro não tem um elenco, por exemplo, comparável ao do Galo. Não tem. O que me surpreende é o Diniz, apesar de precisar de mais tempo para que a equipe dele consiga render da melhor maneira possível, ele costuma largar bem. Ele costuma criar algo de diferente na postura, nas equipes que ele acaba passando como treinador, logo de início. Isso não está acontecendo no Cruzeiro. Ontem eu olhava o Cruzeiro em campo e não era uma equipe do Diniz. Faltava aproximação, um time que não conseguia ter um repertório criativo com posse de bola, enfrentou um adversário que foi melhor dentro da sua proposta.
E a gente já falava, o Zelinski, ele sabe armar equipes fortes defensivamente e finalizou mais. Estava mais próximo do gol do que o Cruzeiro. Só que, pegando até um comentário do Eugênio que eu concordo, falando sobre a expectativa do torcedor, né? Eu acho que a expectativa da diretoria do Cruzeiro, quando você contrata um treinador que é o atual campeão da Libertadores, um treinador que até há pouco tempo era considerado o melhor do país, que foi técnico da seleção brasileira, e ele vem no decorrer da temporada, a expectativa da diretoria do Cruzeiro era, no mínimo, ser campeão da Sul-Americana. A expectativa da diretoria. O torcedor também quer, né? Porque quando é o Diniz, você pensa, esse time vai jogar bola. Então, assim, não vai ter essa calma, não, pra mim. A pressão já é muito grande pra cima do Fernando Diniz, porque o time, de fato, não tá rendendo. Ele não conseguiu encontrar ainda o padrão ideal e a diretoria, pra mim, fez uma grande bobagem ao tirar o Seabra, que é um técnico promissor, que fazia um bom trabalho, para optar numa grife que seria uma grife que precisaria de mais tempo, né? Com uma temporada que você já quer ganhar uma Copa Continental. E se o objetivo era ganhar a Copa Sul-Americana, tava bem encaminhado com o Seabra. E com o Diniz tem chance ainda, Abel. Não, tem chance, mas o Diniz é um técnico muito particular, que tem um jeito dele que é diferente, demora um tempo para implementar. Diga, Bruno. Mas o time piorou, né? Não, então, piorou, e o que o Donan, eu concordo com 2 pontos aí, né? Primeiro que a mudança ela é autoral ali do presidente ou do dono da equipe, porque desde o começo ele não queria o Seabra, porque era alguém da antiga direção e porque ele entendia que o time precisava de um comandante maior. Tanto que o time nem oscilava e vazou o áudio envolvendo a contratação de novos jogadores lá do Matheus Henrique, no caso. Na primeira oportunidade, nem foi uma oscilação, mas na primeira oportunidade que ele teve em fazer a mudança, ele acabou fazendo. Agora, como o Donan falou e a nossa tela mostrou, o Diniz costuma começar bem os seus trabalhos. Não é uma incapacidade do treinador e não é falta de qualidade do elenco do Cruzeiro, mas é como cada grupo reage à mudança. E para mim está muito claro que os jogadores do Cruzeiro não reagiram bem à mudança, como não tinham reagido lá atrás da possibilidade do Seabra ser mandado embora. Aí o Alexandre Matos segurou, porque ele é do vestiário, ele sabe como é que as coisas funcionam, mas depois se tornou insustentável. Então, para mim, está claro. Não é que o elenco não gosta, né? Gostava de um e não gosta do outro, não é isso. Mas, assim, para mim está claro que a reação do elenco não é a melhor possível. Até porque, Bruno, assim, você não pode esperar que o efeito seja imediato. Uhum. Você pode até, e eu duvido que esse tenha sido um olhar da direção do Cruzeiro ao contratar o Diniz, duvido que eles tenham levantado as estatísticas de todos os técnicos do Brasil e dito, pera lá, vamos ver quem costuma começar melhor os seus trabalhos. É óbvio que não foi isso. É óbvio que está muito mais ligado àquilo que o Donan falou. Quero um técnico de grife, quero um cara de nome, quero um cara que hoje esteja entre os 3 melhores técnicos de futebol no Brasil. O Diniz certamente está, se a gente for elencar os 3 principais técnicos de futebol no Brasil, goste você ou não do estilo do Diniz, ele vai estar entre eles. E foi esse o olhar. E, cara, aí, assim, tudo que der errado daqui para frente, se o Cruzeiro não estiver na decisão da Copa Sul-Americana, isso tem que ser atribuído à direção do Cruzeiro. Há uma decisão que, de fato, não cabia, não fazia sentido algum a demissão do Seabra no momento que ela aconteceu. Da Celeste, não dá mais para ver o Fernando Diniz à frente do Cruzeiro. Essa que é a verdade, não tem mais clima. O cara acabou de chegar, a diretoria simplesmente chutou o Fernando Seabra e olha o que está acontecendo com o Cruzeiro. Que vergonha. É um time assim que não dá sinais como de melhoras, não dá sinais de evolução. O torcedor cruzeirense paga ingresso caro para ver esse time jogar. Esse time meia boca. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Esse time tem que melhorar o mais rápido possível. O torcedor do Cruzeiro não merece isso. Fernando Diniz está à frente do Cruzeiro, o Cruzeiro não ganha. Isso é uma vergonha. O que vocês acham sobre isso tudo, galera? O que vocês chegou a hora de mudar ou ainda é tempo para dar mais chances ao Fernando Diniz? Lembrando que se ele continuar assim até o final da temporada, muito provavelmente, né, o Pedrinho irá ter que mandar esse treinador embora. Essa que é a verdade. Então é isso, tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!